essa trajetória de Paulo Freire começa, sobretudo na década, final de 50, dos anos 50. Em 58, ele aparece como um defensor da educação de adultos, propondo um plano nacional de alfabetização de adultos, que acaba depois sendo implantado no governo João Goulart. Ele foi chamado para implantar um plano nacional de alfabetização de adultos. Isso foi já em 63 e, é claro, com o advento da ditadura, com o golpe militar de 64, ele foi exilado, justamente por temer que o método Paulo Freire, que as suas ideias despertassem desejos revolucionários, etc. E o governo discricionário, o governo autoritário, não estava nada interessado em Paulo Freire, muito pelo contrário. No Chile, eu recém-chegado, um dia saio com um companheiro chileno e põe a mão no ombro dele, bem a meu jeito. E ele se sente mal e faz assim, dá um trejeito no corpo e olha para mim e me diz: Paulo, no Chile, um homem não põe a mão no ombro do outro homem. Eu disse: olha, muito obrigado. E eu não sabia tudo, mas eu te agradeço. E quando foi mais tarde que tomei meu ônibus para ir para casa, eu fui pensando no ocorrido e dizia a mim mesmo: puxa, falta alguma coisa a uma cultura que rejeita um gesto afetivo. E anos depois eu vou à África pela primeira vez e vou dar um curso na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. E fiquei maravilhado, porque chego e encontro um campus da universidade cheio de mangueiras, cheio de cajueiros, tudo florido, florando com perfume. E no intervalo da primeira aula, eu saio passeando no campus com um professor tanzaniano que estava no curso. E, de repente, ele agarra minha mão e faz assim, com minha mão, e fica balançando assim no jardim. E eu, feito doido, entende, com aquilo, eu digo: meu Deus do céu, se um recifense passa por aqui agora, que vai dizer que Paulo se degenerou completamente. E eu não concordaria com essa análise, viu? Mas afinal de contas, eu estranhava lá dentro de mim mesmo, estava vendo aquela resposta macha, não? E como é que homem pega a mão de homem, tudo. E mais adiante, ele tem a impressão que ele quis tirar o cigarro dele, soltou minha mão, eu meti as duas nos dois bolsos, uma cá, outra cá, para não dar mais chance a pegar na minha mão, entende? E quando fui para casa, eu disse: se realmente há alguma coisa errada na minha cultura que não permite um gesto afetivo. Quer dizer, a mesma coisa. Então, vocês não imaginam quanto eu aprendi no segundo momento dessa prática, dessa experiência do corpo, do toque do corpo. E aí eu me curei. Não? Me lembro que anos depois, 2 ou 3 anos depois, eu fui à Índia e passei mal, quase morro, com uma infecção provocada por um inseto, e tive 40 graus, 42 de febre, com assistência médica diária, com enfermeira dentro do meu quarto o dia inteiro, 24 horas, um negócio muito sério. E eu me lembro que o médico pegava minha mão, o médico indiano pegava minha mão, alisava minha mão, e dizia: Dr. Freire, não se preocupe, eu vou deixar você vivo de novo, bom, com a saúde. Alisando minha mão, e eu não sentia nada mais, estava completamente curado. No exílio, trabalhando na reforma agrária, ele começou a escrever as suas grandes obras, né? Em 67, publicou em português Educação com Prática de Liberdade, escreveu em 68 Pedagogia do Oprimido. Depois de Pedagogia do Oprimido, depois do Chile, ele foi por um curto período nos Estados Unidos, viveu 10 anos, a década de 70 inteira, em Genebra, mas ele não viveu em Genebra, ele estava na África, porque
Ele residia em Genebra, mas ia constantemente, passava meses na África, nas colônias que estavam se libertando e se libertaram. Esse foi um período muito rico, porque Paulo Freire teve uma experiência brasileira, uma experiência latino-americana, uma experiência norte-americana, uma experiência europeia, uma experiência africana. Paulo Freire se tornou cidadão do mundo. A África o tornou cidadão do mundo. Foi a grande experiência dele. E dizem até que o livro Cartas à Guiné-Bissau é mais importante do que Pedagogia do Oprimido. Alguns defendem isso, porque é o momento em que Paulo Freire aproveita essa imensa experiência de mundo e trabalha como reerguer a educação e o sistema de educação, trabalha as ideias dele na prática. Claro que sempre trabalhou na prática, Paulo refletia a prática o tempo todo, mas é um momento de maturidade de Paulo Freire. Ele reescreve a Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Esperança, que é uma releitura da Pedagogia do Oprimido, Cartas a Cristina, e aí ele começa a escrever livros na década de 80, dialogados. Ele não queria escrever só ele queria aí escrever com os outros. O que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira e até não só brasileira. E aí, obviamente, que eu incluía nessa crítica a crítica ao formalismo mecanicista das práticas da alfabetização de adultos. O Paulo Freire disse que não era um inventor de um método. De fato, é preciso entender isso, porque quando se fala em método, Paulo Freire, não se fala em uma técnica, uma mera técnica, né? Se fala numa teoria do conhecimento. E é uma teoria do conhecimento embasada numa antropologia, isto é, o método, a originalidade do método decorre exatamente de que esse método foi inventado, foi construído por Paulo Freire a partir de uma visão de mundo, a partir de uma visão de ser humano. Como é que o ser humano aprende? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Por que aprende? O ser humano aprende por sucessivas aproximações a um objeto. E ele fica sempre como ser aprendente porque o objeto sempre revela as coisas novas. Tem sempre dimensões que escapam à primeira vista. Então o método é um método que revela esse processo. E como é que Paulo trabalhou as categorias desse método? Então, é preciso ter claro que são 3 momentos do método, né? Eu vou explicar em duas fases esses 3 momentos. Primeiro momento é o da investigação temática. É assim que ele denominava o primeiro passo, Paulo Freire, que era descobrir na criança, no jovem, no adulto, o que ele já sabe, para partindo do que ele sabe, conhecer melhor o que sabe e conhecendo melhor o que sabe, poder conhecer mais do que já sabe. Esse é um processo natural. Para isso, Paulo Freire dizia, não tem outra coisa a não ser motivar, seduzir, porque existe já uma curiosidade no ser humano, jovem, criança, adulto, todos. Ele não se aplica só a adultos, não é um método de educação de adultos. Segundo momento, é o momento da tematização. Isto é, nós vamos descobrir o significado dessas palavras e temas geradores que no primeiro passo nós descobrimos, conversando, dialogando com os educandos. Então, é uma tarefa interativa, educador-educando, porque quem constrói conhecimento é o educando, é um sujeito. Então, não é o educador é aquele que incentiva, é aquele que coordena, que ajuda, não é? Que testemunha a importância do conhecimento e o outro, então, se motiva para desabrochar o seu próprio conhecimento e construir o seu conhecimento. Paulo Freire é um construtivista.
nesse sentido, um construtivista crítico, mas um construtivista. Nesse segundo momento, há então o processo de codificação e decodificação da palavra geradora, do tema gerador, e isso nós chamamos de tematização. Paulo Freire chama de tematização. O terceiro momento é o momento da problematização, isto é, descobrir o significado, o sentido daquele conhecimento para a minha vida, para a vida de todos. Portanto, é um momento também de conscientização, é um momento privilegiado da conscientização ou da problematização. E isto é radicalmente contrário à visão tradicional de conhecimento, que conhecimento é apenas para você se enriquecer como sujeito, para depois você se vender no mercado de trabalho porque você tem um diploma melhor do que o outro, porque você sabe melhor do que o outro. Quer dizer, essa visão capitalista do conhecimento Paulo Freire não tinha. Ele tinha uma visão extremamente solidária, libertadora do conhecimento, uma concepção emancipadora do conhecimento. Então, nesse terceiro momento, que é o da problematização, né, ele leva ao engajamento, ao compromisso, e não à pura contemplação das ideias. Paulo Freire levou tudo, isso começou em 60, na década de 60, até antes,